Seguinte, da última vez eu pedi misericórdia porque eu estava doente. Hoje eu peço perdão, porque eu não consegui imprimir as folhinhas a tempo, mas tá tudo nos slides e a B mandou no WhatsApp também para todo mundo a folhinha do estudo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre Esther. Como meu pai citou na semana passada, deveria ter vindo antes, né? Porque cronologicamente Esther veio antes de Esdras e Neemias, como a gente vai ver aqui. Mas é assim que a Bíblia é, então vamos seguindo hoje com Esther. Bom, ali está, pode passar. Classificação. Esse é o 12º livro histórico, então um livro, dá para ler, né? Então, é o 12º livro dos históricos, né, do grupo das divisões. A gente está falando dos livros históricos, esse é o 12º livro e é o 17º livro do Antigo Testamento. Então, Esther, ela traz um registro específico de um acontecimento específico, num período específico, e retrata ali uma parte da história do povo de Deus. Quanto ao autor, não se sabe nem quem e nem quando foi escrito, mas estudiosos indicam que deve ter sido, né, precisa ter sido, alguém que tinha muito conhecimento daquela região. Porque é meio confuso, eu demorei um pequeno período de tempo para entender exatamente de que local a gente estava falando, de que ano a gente estava falando, e mais do que isso, tinha que ser uma pessoa que tivesse acesso ao palácio, porque o nível de detalhe das coisas que aconteciam dentro do palácio, com a corte, com o rei, não é qualquer cidadão que ia ficar sabendo, não era uma fofoca que corria solta, então a pessoa tinha que estar próxima ali, tinha que conhecer aquele contexto. Então, como resumo, a gente está falando aí, da última vez com Ruth eu fiz como se fosse uma chamada, né, de filme. Dessa vez não precisei porque já existe um musical, que é o musical Radassa, que é maravilhoso. Estou fazendo propaganda de graça aqui, da CNC, porque eles fazem esse paralelo entre a história da Rainha Esther e de uma outra menina chamada Radassa, mas durante a Segunda Guerra Mundial. É muito bom, as músicas são lindas, a história é perfeita. E aí a gente está falando de uma mulher judia que foi exilada, né? O seu povo foi exilado e que ela foi coroada na Pérsia, mas precisa encarar tramas políticas e seus maiores medos para salvar o próprio povo da morte. Então, a gente vê aí que é uma história complicadinha, porque, novamente, assim como a gente falou em Ruth, não é um contexto em que ser mulher era algo necessariamente fácil, em que a voz da mulher era ouvida, assim, de uma forma tão aberta, e a Esther estava numa posição muito específica para um propósito muito específico, e ela precisou ali se posicionar para a galera não morrer, né? Nem ela, nem o seu povo. Quando a gente fala de período e contexto, eu tive que colocar as duas coisas junto, porque eu estava muito perdida. Não dá para falar do ano sem falar do lugar. Então, eu sou visual. Meu pai até trouxe uma lista dos reis da época. Eu preciso ver o mapinha para entender onde é que eu estou. Então, a Esther vivia sob o domínio do Império Persa. O que aconteceu? 722 a.C., Israel, né, que era a galera do norte, ali do povo de Deus, foi-se embora com a Síria. Então, os assírios vieram e levaram esse povo. Aí depois, em 586 a.C., né, 200 anos depois, veio os babilônios e levaram os judeus. Então, acabou ali o reino de Israel. Só que, entre 537 e 440 a.C., toda aquela região, então a Síria, a Babilônia, os Medos, o Egito, virou Império Persa. Os persas chegaram levando tudo, passando assim por tudo, e virou tudo Império Persa. Nesse contexto, a gente tem de 482 a 478, então bem ali no meio desse momento em que os persas estavam no poder, a Esther, que é quando Xerxes I, Assuero, ele reinou por 100... Nossa, não estou sabendo ler. Reinou sobre 127 províncias, desde a Índia, que era lá a Ásia, até a Etiópia, que era a África. Então, toda essa extensão aí mesopotâmica, toda essa região ficou sob o domínio dos persas. É bem parecido com o que os romanos fizeram anos depois, né? Então, pega ali um lugarzinho, que no caso era a Média Persa, e vai expandindo o seu território e vira esse império. E aí, 445 a 425 a.C., Neemias serviu como copeiro de Artaxerxes I, que foi o sucessor de Assuero. Então, a Esther está bem ali no meio da história, e ali logo na reta final desse império, nos últimos 5 anos aproximadamente, depois
continuou sua vida, veio Neemias, que foi a história que a gente viu semana passada. O império tinha aproximadamente 100 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões eram judeus. Então era uma grande quantidade de pessoas, já que era um território muito grande, e um número considerável era de judeus que estavam espalhados por ali. Porque como eles tinham sido exilados para a Babilônia e para a Síria, assim como a gente viu em Neemias, as pessoas estavam espalhadas, algumas vivendo bem em outras regiões, outras voltando para Jerusalém. Então, próximo. É um mapa, então toda essa partezinha que está colorida de verde escuro, verde, azul e um cremezinho ali em cima, tudo isso daí era o Império Persa, e Suzã era a capital administrativa e onde ficava o Palácio de Inverno. É em Suzã que Neemias estava, servindo Artaxerxes primeiro, e também é em Suzã que se passa a história de Assuero com Ester. Aí, próximo. As palavras-chave foram muito difíceis de definir, porque lendo Ester você percebe o tempo todo um contraponto muito grande na forma de agir dos personagens, tanto Ester quanto Assuero, Amã e Mardoqueu. Você percebe essa balança contínua nas decisões que são tomadas. Então a gente tem de um lado orgulho, de outro lado humildade, de um vaidade, do outro obediência, de um insensatez, do outro sabedoria, de um medo e do outro ousadia. E isso vai durante a história inteira até o final, entrando em, como eu falei, né, um conflito político, um conflito social que estava tendo ali, e aí temos toda essa balança, vai de um lado para o outro. O versículo-chave que está no próximo é provavelmente o mais conhecido do livro de Ester, ele tem um contexto antes, a gente vai ver, mas a parte B de Ester 4:14 é essa parte aí. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem está fazendo essa pergunta é Mardoqueu, ou Mordecai, tem essas duas traduções possíveis, para Ester, que era sua sobrinha. Aí vamos para as curiosidades. Nossa, tá cortadinho. Mas eu vou ler, fiquem tranquilos. Não entendi porque ficou cortadinho, mas tudo bem. Primeira curiosidade, Deus. O nome do Senhor não é explicitamente mencionado nenhuma vez, mas é percebido. Existe muito esse debate sobre o livro de Ester, de nossa, mas eles não falam de Deus e tal. Só que aqui a gente falou em Ruth, por exemplo, né? Eu vou ficar tanto falando de Ruth, vocês vão entender por quê. Mas ao longo de toda essa história de Ester, a gente nota perceptivelmente e assim concretamente o agir de Deus em detalhes, em coisas mais explícitas. Deus está o tempo todo sendo mencionado indiretamente. Quando Ester jejua, ela estava jejuando para Deus. Quando Mardoqueu fala que virá a salvação, ela virá da parte de Deus. Então, embora o nome de Deus não seja citado, a mão de Deus está na história inteira, né? Porque a gente vê Deus conduzindo a história do seu povo durante a Bíblia inteira, e em Ester não é diferente. A segunda é significado de nome, porque vocês sabem que eu gosto disso. E Hadassah é um nome hebraico que significa mirto ou murta, que é um arbustinho que nasce no deserto e cujas folhas exalam um perfume agradável quando são trituradas. Também é essa planta que os judeus usavam para cobrir as tendas na festa dos tabernáculos. Então também significa proteção ou cobertura. E é interessante isso daí porque foi justamente Hadassah, na posição que ela vai ocupar, que acabou oferecendo essa proteção para o povo dela, que acabou ajudando a salvar a vida deles. Nada por acaso, hein? E depois nós temos Ester, que é o nome com o qual ela se apresenta na corte do rei Assuero. Não vou falar Xerxes, Assuero. E Ester, ele tem várias origens, esse nome, um deles incluindo persa, que significa estrela, e faz referência à deusa grega Afrodite, deusa do amor, da beleza, da fertilidade e do encanto. E é interessante isso porque a beleza de Ester é ressaltada, vocês vão ver, eu achei engraçado ler esse livro, mas a beleza da rainha, a beleza, ela é citada assim, com ênfase, né? Próximo. Então, Ruth, lembra que eu falei dela? Ruth tem diversos paralelos que a gente consegue perceber em relação a Hadassah, e alguns deles são: primeiro,
Primeiro, que são as duas únicas que têm nomes delas, dando título para livros bíblicos. Então, são as únicas duas mulheres cujos nomes têm título nos livros da Bíblia. O segundo é que as duas são estrangeiras na terra onde as suas histórias acontecem. Ruth era uma moabita, que foi para Belém, enquanto Esther era uma judia que estava em Suzã. Então, ambas não estavam na sua zona de conforto, elas não estavam no lugar onde elas nasceram, mas onde elas foram levadas a estar, onde Deus as conduziu para estar com um propósito determinado. O segundo é que ambas precisaram confiar em Deus e não nas circunstâncias em que viviam. Então, recapitulando, Ruth, ela estava numa desgraça, porque estava sem marido, sem filhos, sem ninguém, só tinha a sogra, e ela precisava viver a partir daquela tragédia, enquanto que Esther estava com uma sentença de morte. E ela teria mais uma em breve, se ela entrasse diante do rei sem ser chamada. Então, não era uma circunstância assim muito favorável, muito alegre, muito feliz, mas ela precisou confiar em Deus e não nas circunstâncias. Próxima, ambas utilizaram de inteligência e colaboração para alcançar seus objetivos. Porque tanto Ruth quanto Esther não puderam se dar o luxo de sair fazendo. Ambas tiveram que ir aos poucos, traçando uma estratégia, contando com a ajuda de parentes, com a ajuda de pessoas que intercedessem por elas, para que elas pudessem chegar aos seus objetivos, que era restaurar a honra da família e também salvar o povo da morte. O outro foi escolheram fazer sacrifício. Eu tô meio torta, peraí. Escolheram fazer sacrifícios pessoais em prol de outras pessoas. Então, Ruth, como a gente viu, ela tinha ali a opção, a partir do momento que o marido dela morreu, de viver a vida dela de boa. Ela podia casar com outro cara, podia ter uma nova família e seguir em frente. Mas ela escolheu sacrificar essa, talvez, vontade dela em nome da sua família, como é que fala? Da continuidade do nome do seu marido, porque se casando com um parente ele não seria esquecido, restauraria a honra da sua sogra. Então foi um sacrifício pessoal dela estar indo ali no campo, colhendo trigo e tal, em nome da sua família. Enquanto Esther, literalmente, um pouco mais drástico, chegou ao ponto de quase sacrificar a própria vida para impedir que o povo todo morresse, abrindo mão de si mesma. Ela até fala isso mais para frente: se morrer, morri. Porque ela tinha esse risco real para poder salvar o povo dela da morte. Então, as duas fizeram esses sacrifícios pessoais. E ambas, dessa forma, seguindo essa linha toda, puderam ver a graça e a misericórdia de Deus se manifestar em suas vidas de maneiras diferentes, em momentos diferentes, mas em todos esses casos, honrando o nome de Deus, através da sua obediência. Aí nós temos uma figura não muito feliz, um cidadão que eu não vou falar o nome, porque como vai para o YouTube o vídeo, a gente pode estar tendo um probleminha aí com a entrega da aula. Então, esse cidadão aí, alemão austríaco, ele também tem vários paralelos que a gente pode fazer com o persa Amã, que existe aí um conflito se ele é persa, se ele é amalequita, enfim, Agigata, eu acho que é como a Bíblia se refere a ele. Ele não era necessariamente persa, mas ele estava vivendo ali em Suzã e com o rei, Então, era um homem de confiança do rei. E assim, é impossível, tanto que no musical eles fazem isso, impossível não traçar esse paralelo entre essas duas figuras, porque as raízes das atitudes deles, as motivações são muito semelhantes. Então, a gente tem ali um antissemitismo, que era esse ódio aos judeus, esse desejo de destruir esse povo. A gente tem a xenofobia, que era essa aversão a essas pessoas que vinham de fora, que não eram da sua pátria, que era, no caso, a Pérsia ou a Alemanha, enfim. E o genocídio, porque um tinha a intenção de cometer tal ato, que não conseguiu, que foi Amã, e o outro, infelizmente, nós sabemos que fez, e fez muito, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, são duas figuras extremamente semelhantes, e é interessante isso, porque estava conversando com meu primo esses dias, ele estava falando sobre como agora, com o novo ensino médio, ele não tem mais aula de história. E eu entrei em pânico, porque a aula de história tem um propósito, que é a gente lembrar do nosso passado e não repetir os erros. E a humanidade, e a gente vê isso tanto na Bíblia quanto nos livros seculares, a gente tem uma memória tão curtinha, a gente é tão burrinho, sabe? Porque a gente repete os mesmos erros. Então, a gente vê a história se repetindo de Amã para esse cidadão, e hoje em dia também vários grupos que têm essas mesmas intenções. Então, a história é cíclica e é importante a gente conhecê-la,
tanto através da Bíblia quanto através dos outros livros, para não repetir os erros que foram cometidos no passado, tá? Próximo. Vamos para os destaques dessa história. Eu tô falando rápido, perdão. Vamos para os destaques da história. Tá bom, eu vou falar. Tá. Vamos voltar do começo, brincadeira. Tá bom. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, com licença, para o capítulo 1, porque eu fiz uns destaquezinhos aqui na minha Bíblia. No capítulo 1, então, são 10 capítulos, eu vou falar devagar, e a gente tem ali uma grande quantidade de coisas acontecendo em apenas 10 capítulos. É um pouco frenética, assim, a história de Esther, é o tempo todo acontecendo alguma coisa, eu precisei o tempo todo ficar voltando e grifando, porque você percebe como as atitudes... Isso vai estar destacado mais para frente, mas como as atitudes nesse livro, muitas delas são tomadas no impulso, e isso vai gerando consequência atrás de consequência. Então, no capítulo 1, a gente está ali no 3º ano do reinado de Assuero, então naquele período que eu falei, né, no meio do Império Persa, e Assuero dá uma festa, não apenas uma festa, mas um banquete de 180 dias, né? Ele está lá vivendo a vida e pensa, por que não chamar todos os príncipes, todos os governantes da minha região, de todas as 127 províncias, e dar uma festança de 180 dias, mostrar toda a glória do meu reino, tomar decisões políticas e exibir as maravilhas que eu tenho. Aí foi isso que ele fez. Veio toda essa galera, ficou reunida lá. Acho que é Heródoto, que eu estava lendo ontem, que ele... Porque as pessoas questionam, né? Muitos escritos seculares, eles falam de todo esse contexto persa, falam desses reis, mas não falam de Vasti nem de Esther. E falam de uma outra esposa do rei, né? De uma outra esposa dos reis persas. Mas ele cita uma ocasião em que Assuero, Heródoto, né? Um filósofo grego, cita uma ocasião em que Assuero reuniu vários príncipes de várias províncias por 180 dias. Então, acredita-se que foi esse mesmo período aqui em que a gente está vendo o primeiro capítulo. Ele dá essa festa tal, para mostrar as riquezas da glória do seu reino. Lá no versículo 10, no versículo 9, está falando aqui que a rainha Vasti estava dando um banquete para as mulheres na casa do rei Assuero. Então ela estava fazendo a parte dela naquele momento, dando um banquete separado para as mulheres. Aí acontece um negócio engraçado no versículo 10. E ao 7º dia, né, então desse último banquete, estando já o coração do rei alegre de vinho, ou seja, ele estava bêbado, né? Ele estava bem, já tinha bebido 180 dias, aí mais 7 de banquete, meu Deus, o cara estava bem alegrinho. Aí ele decidiu chamar a Vasti, né, para ostentá-la também. Ah, venha na sua linda veste real, com a sua coroa, mais uma posse ali, né, que ele ia exibir para esses muitos príncipes de muitas províncias, e ela disse não. Ela estava lá na dela, fazendo o banquete dela com as mulheres. E aí, eu perdi aqui o fio da meada. Calma, volta. Achei. E aí, quando ela desobedece, o rei fica enfurecido, né? Ele perde a cabeça com a atitude dela de não obedecer e pede conselho aos seus sábios, temendo uma rebelião feminina generalizada. E aí, não, gente, é sério, isso é real, é muito engraçado, porque você está lendo aqui, aí chega esse carinha chamado, cadê o nome dele? Memucã. Ele fala assim, rei? Caos completo, caos, desespero, sofrimento, porque se as mulheres do reino inteiro ficarem sabendo o que a Vasti fez, acabou. Todas as mulheres, tá escrito aqui, todas as mulheres vão se rebelar contra os seus maridos, vai ser uma desgraça, haverá muito desprezo e indignação. Então faz o seguinte, destitui a Vasti, encontra uma mulher melhor do que ela e faz um decreto falando que cada homem deve ser o senhor da sua casa, né? Então, que as mulheres deveriam estar ali obedecendo seus maridos. Assuero, que estava bem bravinho e bêbado, resolveu aceitar essa sugestão, fez esse decreto, se desfez de Vasti, ela não era mais a rainha, e agora ele precisava de uma nova rainha. Passadas essas coisas e apaziguado o furor do rei, ou seja, ele estava mais calminho, recobrou a consciência, aí ele percebeu o que ele fez. Se lembrou de Vasti, lembrou que tinha destituído ela e mais do que isso, que tinha feito um decreto com o selo real. Então era irrevogável, ele não podia desfazer o que ele fez. Ele ficou triste e aí começaram a procurar uma nova rainha para ele. Então foi gente, assim, por todo o reino, que a gente já viu que é um pedaço grande, aquele império,
Foram homens para todos os cantos procurando mulheres que precisavam ter apenas 2 características: virgem e bonita. Apenas isso. Ótimos requisitos para ser a nova rainha. Então foram lá procurando mulheres pelo reino todo, trazendo todas elas para Suzã. E em Suzã, curiosamente, não coincidentemente, vivia Radassa. Ela vivia ali com seu tio Mardoqueu, porque ela era órfã de pai e mãe. E o seu tio, que na verdade era um primo de 2º grau, pegou ela para criar. E aí, quando começaram a trazer essas mulheres para Suzã, ela já estava lá mesmo, então Mardoqueu, vai lá, menina. E aí ela se juntou a essas mulheres possíveis pretendentes do rei. E aí o que acontece? Ela passa 1 ano tomando banho com perfume, com mirra, com os negócios, todos os enfeites, uns periquitique, para ficar mais linda ainda e chamar a atenção do rei. E aí, quando chega o dia de apresentar ela para o rei, depois de 1 ano de preparação, está escrito aqui que o rei amou a Esther mais do que a todas as outras mulheres. E Esther não se destacava só pela sua beleza, mas também pelo seu comportamento. Porque essas mulheres, quando... Era muito bizarro, mas enfim, contexto histórico, né? Então tinha toda essa grande quantidade de mulheres numa casa. Aí tinha o palácio do rei. Aí tinha uma outra casa que era para as mulheres que o rei gostasse. Então veio uma fila ali, uma caravana de mulher. Ai, vamos lá, vai conhecer o rei. Mas antes de conhecer o rei, pega tudo o que você quiser, tudo o que você desejar, leva com você, aí depois você leva para casa das mulheres oficiais do rei, das concubinas. Aí a Esther não pediu nada, ela não quis levar nada. Ela teve ali um ato de humildade que chamou a atenção, inclusive do chefe da casa das mulheres, que cuidava delas durante essa preparação. Então, a todo tempo ela se destacava não só pela sua formosura, mas também pelas suas atitudes que eram diferentes das outras. E aí, Assuero se apaixona, o Uol brilhou o olho, quer ela como rainha, bota uma coroa ali, pronto, rainha perfeita, maravilhosa. E aí Mardoqueu fica por perto sempre para ver como ela tá, e numa dessas de ficar por perto, ele descobre que estão planejando matar o rei Assuero. Conta para Esther, que conta para o rei, que mata os 2 caras, que estavam querendo matar ele. E Mardoqueu segue em frente com a sua vida, nesse momento não foi recompensado pela sua atitude ainda. Capítulo 3. Entra na história o nosso vilão, Amã. Então, Assuero tinha Amã, que era um... Oi? É porque, gente, que ser abissal que tá aqui, viu? Um negócio inóspito, terrível as atitudes dele. E aí Amã, ele era filho de Amedata, um agigata, ou seja, provavelmente um amalequita. E ele era um dos príncipes ali, dos homens do rei, só que ele foi exaltado acima de todos os outros. Então ele virou o braço direito do rei. E Mardoqueu fez um negócio, ele não se prostrou. Porque, levando em conta essa teoria, essa tese, essa possibilidade dele ser um amalequita, os amalequitas eram inimigos de Deus. Deus mesmo declarou isso. Então, não havia a menor possibilidade de Mardoqueu se prostrar, se fazer reverência diante desse homem. Só que Amã era um sujeito muito movido por orgulho e vaidade, Quer dizer, o rei exaltou ele. Quem é este indivíduo para não se curvar diante de mim? Então, ele ficou muito bravo. Tão bravo que aqui está falando que ele achou pouco matar só Mardoqueu e pensou, por que não matar o povo inteiro dele, E aí a gente vê que a Esther, ela é introduzida no ano 4, o banquete no ano 3, Esther no ano 4, e aí no ano 12, então o cara passou um tempinho aí, arquitetando o seu plano e ficando ao lado do rei, ganhando sua confiança, de modo que chegou um ponto em que Amã conseguiu convencer Assuero de que havia um povo perigoso que precisava ser exterminado. E aí Assuero faz uma atitude um pouquinho, descabida. Ele pega o seu selo, dá para ele e fala, faz o que você quiser. Então assina o decreto aí que você quiser para exterminar essa galera, assina com o meu anel, e aí você vai ter autorização para fazer o que te parecer bem com esse povo todo, sem nem saber qual era o povo, Não foi nomeado esse povo, ele só deixou matar essa galera. Enfim, no capítulo 4, a notícia dessa desgraça se espalha, então o rei manda, Amã manda o correio, essa parte achei engraçada, tá escrito correio mesmo na Bíblia, então o correio da época, que era a cavalo, eles foram por todas as províncias levando essa lei, levando cópias dessa lei, anunciando que no dia 13 de um determinado mês, acho que março, de acordo com a festa atual, vou explicar a festa depois,
no dia 13 de março, aproximadamente, haveria esse genocídio. Então a galera entra em pânico, começa a chorar, desespero, ranger de dentes, porque, né, tá todo mundo vivendo sua vida de boa e de repente vamos todos morrer. E aí Mardoqueu, também em pânico, vai pra frente do palácio usando vestes de saco. Esther fica sabendo que ele tá assim, fica meio revoltada, porque, meu Deus, por que ele tá assim, vestido assim, levem roupas pra ele. E ele se recusa a usar essas roupas e fala, minha filha, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer. E assim, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Você tem que intervir, você tem que falar com o rei, você tem que pedir misericórdia pela nossa vida. E aí Esther, ela teme pela sua própria vida. Ela fala, né, vira um pombo correio, o coitado do servo da Esther. Ele fica pra lá e pra cá mandando mensagem pra Mardoqueu e pra ela. E aí ela manda falar pra Mardoqueu, escuta, já faz 30 dias que o rei não me chama. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se eu for lá, eu vou morrer, basicamente. A menos que ele aponte o cetro dourado pra mim e me dê a minha vida, né? E aí Mardoqueu, ele é bem direto com ela, bem duro. A gente vê esse contraponto que eu falei, né, sensatez e sabedoria, enquanto os sábios do rei o tempo todo aconselhavam ele na base da bajulação, né, tipo, se o rei achar legal, olha, vai ser muito bom pro rei. Do outro lado a gente tinha Mardoqueu sendo bem direto com a Esther. Ele falou assim, olha, não ache que só por você ser mulher do rei você vai ser poupada, tá? Porque mesmo que você não queira fazer nada, o socorro virá de algum lugar. E se ele vier, aí é você que não será poupada. Todo mundo vai ser salvo menos você. E aí é quando ele diz a frase que a gente viu como destaque. Quem sabe não foi justamente para esse momento que Deus te colocou, ele não fala Deus, né, mas que você foi colocada como rainha. Quem sabe não foi para isso, especificamente para conseguir salvar as nossas vidas. E aí, Esther, diante desse comunicado bem incisivo, né, bem duro, mas realista, fala assim, ok, mas eu não vou fazer isso sozinha. Jejua, manda todos os judeus jejuarem, eu vou jejuar com as minhas servas, vamos jejuar por 3 dias, ninguém come nada, para que eu possa encontrar misericórdia diante do rei. No capítulo 5, isso acontece. Deixa eu virar aqui a página. No capítulo 5, isso acontece não é de qualquer jeito, né? A gente vê o tempo todo a questão estratégica de Esther. Então, ela se veste com seus trajes reais, ela entra no máximo ali da sua formosura e ela entra na presença do rei. O rei está lá de boa no seu trono, vê a sua belíssima rainha vindo em sua direção, estende o cetro e poupa a vida de Esther. Ela toca o cetro e o cara ali todo apaixonadinho fala, o que você quer, minha linda? Você quer metade do meu reino? Me fala o que você quer, te dou qualquer coisa e tal. E ali mesmo ela poderia falar, né, por favor, não me mate. Mas em vez disso, ela foi muitíssimo estratégica e chamou o rei para um banquete junto com Amã. Vem você e Amã, se você achar bom, né, se for bom para você, venham para um banquete que eu estou preparando e tal. E aí eles foram. E aí, nesse banquete, Amã fica muito alegrezinho. Eu acho muito engraçado aqui, ó. Versículo 9. Amã estava no banquete, né? Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Mas então viu Mardoqueu na porta do rei, viu que ele não se moveu diante dele e se encheu de furor. Era uma galera instável, né? As emoções fazendo isso aqui, ó. Porque ele foi pro banquete, estava se achando maravilhoso, junto só ao rei, eu e a rainha Esther. Nossa, eu sou incrível. E aí passa por Mardoqueu e se reacende aquele ódio que ele tinha por Mardoqueu e pelos judeus. E aí ele reúne sua esposa, qual que é o nome? Zeres. Ele reúne sua esposa, seus amigos, e começa a falar, não, porque eu sou o segundo do rei, porque eu sou incrível, porque a rainha Esther me chamou para um banquete, a rainha Esther me chamou para um banquete, eu sou maravilhoso, mas eu odeio Mardoqueu. E a esposa dele fala, vem cá, constrói uma forca, mata esse cara amanhã mesmo, sabe? Tipo, aproveita hoje à noite, constrói uma forca e enforca esse sujeito, vamos lá, você é o cara, você consegue. E ele acata com essa ideia. Porém, no capítulo 6, e a gente vê aí o agir de Deus que eu citei, que a gente não tem o nome dele, mas claramente o agir dele. No capítulo 6 começa com: naquela mesma noite fugiu o sono do rei e mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais leram diante do rei. E nesse livro
ele estava registrado o que Mardoqueu tinha feito salvando a vida do rei. Então a gente vê como as coisas vão se encaixando no momento que elas têm que acontecer, né? Logo quando ele salvou o rei, Mardoqueu podia ter sido honrado, mas não foi naquele momento, era necessário que fosse em outro, mais pra frente. E aí Assuero vê aquilo e fala, caramba, eu já honrei esse homem? Aí eles falam, não. Aí ele fala assim, chama a Amã pra mim. Tudo bem? Imagina. É bom, aí todo mundo fica acordado, né? Porque é uma história agitada, a gente tem que estar alerta, que nem Esther estava. E aí, Amã vem, eu acho essa parte maravilhosa, esse aqui é meu capítulo favorito, ele é muito engraçado. Aí Amã vem e o rei fala assim, escuta, Amã, o que eu faço para honrar um homem? Tipo, dar muita honra a ele. E aí Amã fala assim, mas quem você poderia honrar mais do que a mim? Existe algum homem que você queira exaltar mais do que a mim? No auge da sua arrogância, né, da sua vaidade. E aí ele fala assim, não, pensando que era para si mesmo que ia ser a honra, né? Faz o seguinte, rei, pega as suas vestes reais, o cavalo real, a coroa real, tudo que é real, põe nesse cara e leva para passar pelo reino. E fala, nossa, esse aqui é o cara, esse aqui é o homem, ele é incrível, ele é maravilhoso. E todo mundo vai saber que é assim que o rei honra um homem a quem ele quer honrar. Aí o rei fala assim, ótima ideia. Faz isso com Mardoqueu. Pega Mardoqueu lá e faz tudo isso daí que você sugeriu com Quero. Eu fico imaginando a expressão facial desse homem, porque deve ter sido muito engraçado, assim, tipo, sei lá, para Deus assistir, né? Porque para ele deve ter sido horrível. Pegar Mardoqueu, que ele queria destruir, enforcar naquele mesmo dia, por vestes reais, pôr no cavalo real, levar para lá e para cá, falando, esse é o homem que o rei está honrando. Porque termina falando que Amã se retirou depois disso correndo, triste e de cabeça coberta. O cara foi humilhado, sem que o rei nem soubesse o que ele tinha acabado de fazer. E é engraçado, mas é curioso, porque no versículo seguinte, a esposa dele e os seus amigos chegam numa conclusão. Escuta, se você caiu diante dele dessa forma agora, você não tem chance nenhuma. Você vai cair diante dele no futuro de novo. Já era, meu bem. O plano vai dar errado. E a gente chega no capítulo 7, porque naquele banquete Esther pediu um novo banquete, né? Quanto banquete? Meu Deus, esse povo gosta de banquete, né? 200 banquetes até agora em 7 capítulos. Nesse segundo banquete, Amã vai, né? Ele mal se recuperou do baque da humilhação, já foi levado para o palácio de novo. E nessa ocasião Esther fala, o que eu desejo, né? Porque o rei pede novamente, você quer o quê? Você quer meu reino? Você quer as terras? Você quer o quê? Linda fala. E ela fala, eu quero minha vida. A minha vida é a vida do meu povo. O rei fica assim, né? O que está acontecendo, meu Deus do céu? E ela fala, estão tentando nos matar, destruir, aniquilar, e foi dada a autorização para que isso acontecesse. Porque eu sou judia e tal, e quem quer me matar é esse carinha aí, ó, Amã. Aí o rei fica transtornado, sai, vai pensar, vai tomar um ar. E nisso Amã se desespera. Aí ele vai lá no leito, né? Ela estava sentadinha no seu leito. Aí ele vai lá implorar pela sua própria vida. Ele cai diante dela e nisso Assuero volta. Aí ele vê a sua esposa, um cara ali aos pés dela e pensa, você tá maluco, homem? Além de tudo, agora você quer também tomar a minha mulher na minha frente, né? Então Assuero interpretou ali que ia acontecer um certo crime. Fica transtornado mais do que já estava. E aí alguém, né, um abençoado camareiro ali, chega e fala, escuta, rei, tem uma forca ali atrás da casa do Amã. Ele mandou construir para Mardoqueu. Aí ele fala assim, enforca ele lá. Aí vão lá, enforca Amã na forca que ele construiu para Mardoqueu. Curioso, não é mesmo? E aí o que acontece? Assuero entrega, né, no capítulo 8, a casa de Amã para Esther e Mardoqueu, só que tem um problema, o decreto ainda estava escrito e selado de que todos os judeus seriam mortos no dia 13 de março aproximadamente. E mais uma vez era um decreto que o rei assinou ali, né, no momento, e que não podia ser desfeito. O que faz? Aí ele pega ali o anelzinho que é tirado para Amã, dá para Mardoqueu, que tinha mais cérebro, e fala assim, olha,
faz um novo decreto aí, vocês dois, você e Esther, para vocês poderem sobreviver. Então eles fazem um novo decreto falando que os judeus podiam se defender quando chegasse esse dia para eles não morrer. Então o decreto ainda estava valendo, de que podiam tentar matar eles, mas havia um novo decreto dizendo que eles podiam se defender. Então, caos completo e generalizado, né? Porque foi um motivo de alegria quando essa notícia chegou. Os mensageiros foram nos corcéis mais ágeis possíveis, o correio lá a cavalo. E as pessoas se encheram de esperança, né? Porque existia ali a possibilidade deles lutarem pelas suas vidas. E aí, o que acontece? No capítulo 9, no dia estabelecido, né, para que isso acontecesse, é uma loucura, gente, uma loucura. Porque chega esse dia 13 aí, e os judeus fazem a limpa, porque Deus estava com eles, né? Então, chegam algumas, né, umas pessoas ali ao longo do Império, lembrando. A Amã tinha orquestrado para ser um genocídio generalizado no mesmo dia em vários pontos daquele império muito grande, 127 províncias. Então, chegou aquele dia, tinha gente morrendo em todos os cantos. Mas não eram judeus, eram seus inimigos que vinham contra eles. E um ponto interessante é que eles não pegavam os despojos, né? Eles se defendiam, lutavam pelas suas vidas e não se despojavam daquilo que ficava dos seus inimigos. Porque era uma luta de sobrevivência mesmo, sabe? Tipo, é interessante pensar nisso. E aí, como a fama de Mardoqueu começou a circular ali pela região, tem Mardoqueu, um judeu, tá ao lado de Assuero, os governantes das próprias províncias começaram a ajudar os judeus, né? Sabendo e temendo a fama de Mardoqueu. No final do dia, todo mundo bem, todo mundo vivo, 75 mil pessoas mortas, que não eram os judeus, eram seus inimigos que vieram tentar matar eles. E ali ficou estabelecido a festa de Purim, porque Purim é o plural de Pur, que é sorte, porque Amã costumava lançar a sorte, e ele tinha determinado qual seria a sorte, o destino dos judeus, que era a morte. Rimou. E aí eles se estabeleceram essa festa para se lembrar de como a vida deles foi poupada e como eles foram vitoriosos sobre a morte, né? Tanto que aqui o versículo fala, ele fala, cadê? Eu não sei agora. Enfim, tem um versículo específico que eu esqueci de grifar, falando que é sobre como Deus o pranto foi transformado em alegria e a sentença de morte foi transformada em vida. Então, até hoje, essa festa é celebrada. Eu fiquei um pouco em choque, porque eu fui pesquisar no Google Imagens a festa de Purim. Hoje em dia é tipo um carnaval lá em Israel. Eu fiquei, uou! O negócio tá um pouco diferente do que era em 428 a.C., mas até hoje eles celebram essa festa. E aí, por fim, no capítulo 10, Assuero começa a cobrar impostos ali da região, tanto na terra quanto nas ilhas, o governo continua prosperando, e aí o autor encerra enfatizando, né, que os feitos de Mardoqueu junto ao rei estão registrados nos livros medos e persas, né, nos livros seculares dos medos e dos persas. Só não é citado o nome de Esther, de Vasti e tal, que eram as mulheres que foram figuras muito importantes nessa história. Enfim, ensinamentos. Eu achei que ia ser mais fácil definir um ensinamento central para isso, porque quando a gente pensa em Esther, é até a camiseta que eu estou usando, né, de uma das letras da música, toda morte vencida gera vida. Só que quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, caramba, eu acho que tem mais coisa aí. E aí me chamou a atenção a questão de que o orgulho gera morte e o altruísmo gera vida. Porque a todo momento as decisões que foram tomadas por orgulho, por vaidade, em benefício próprio, só tiveram consequências atrozes assim nessa história. Enquanto que as decisões altruístas, sobretudo de Esther, geraram vida, né? Trouxeram um resultado muito mais positivo, não só para si mesma, como também para todo o seu povo. E aí os ensinamentos complementares, tá um por slide, tá? O primeiro é esse. Não devemos tomar decisões no calor do momento, quando a ira se enfureceu, saciou seu furor, ou então, no caso de Amã, achou que era pouco matar só um. A única ali que teve discernimento e agiu com calma, com paciência, não se desesperou e saiu fazendo as coisas de qualquer jeito, e teve estratégia foi Esther. Em vez de se desesperar, jejuou por 3 dias, se preparou, usou as vestes reais, executou seu plano passo a passo, até enfim alcançar seu objetivo, que era mostrar para o rei que tinha tanto afeto por ela que ela ia acabar morrendo, e assim ela conseguiu salvar o seu povo.
Segundo, Esther não era só um rostinho bonito. Os pré-requisitos para se tornar a nova rainha eram basicamente ser virgem e formosa. Contudo, essa judia ia muito além. A própria Bíblia fala que ela tinha presença, demonstrava humildade, ela era honesta, né? A questão dela ter escondido o fato de que era judia foi uma própria orientação do Mardoqueu, e no momento certo essa revelação foi feita. Mas ela era honesta e transparente com o rei a respeito dos seus sentimentos, e ela era leal. Ela contou para Assuero que ele ia acabar sendo morto, né, que foi o que Mordecai descobriu, e dessa forma ela era altruísta e justa. Todas essas qualidades não apenas chamaram a atenção de Assuero, como também foram fundamentais ao longo das intervenções que ela fez na história. Porque além daquele momento que ela pede pela vida dela, ela que assina o decreto do Purim com Mardoqueu, ela que fala sobre os filhos de Amã, qual que ia ser o destino, né, da casa dele. Então ela estava o tempo todo ali tomando decisões de forma muito sensata. Então ela não era só uma mulher bonita, Afrodite, beleza. Não, ela era uma pessoa muito sensata, muito inteligente, muito perspicaz. 3. Precisamos tomar cuidado com os conselhos que recebemos. Os sábios de Assuero, na maioria das vezes, o instruíam mal. Primeiro, a se desfazer de Vasti, depois a executar os judeus. A esposa e os amigos de Amã também foram maus conselheiros, né? Pelo amor de Deus, faz uma forca e morra na própria forca. Foi meio caótico esse negócio aí. O único que todo momento dava boas instruções era Mardoqueu para Esther. Ele orientava, exortava e, no momento necessário, alertava para possíveis escolhas erradas. Então, tipo assim, ela tinha a escolha de não fazer nada. Ela podia muito bem salvar só a própria pele. E ele foi bem ríspido e falou assim: querida, se você acha que só você vai se safar e todo mundo vai morrer, você vai ver que não é bem assim. Então, apesar de ser parente, ele foi muito mais... teve muito mais discernimento nas instruções que ele deu do que os sábios, os amigos, enfim, que a gente vê na história também dando conselhos. 4. O orgulho é altamente destrutivo. Assuero deu uma festa de 180 dias para exibir tudo o que tinha, incluindo sua rainha. A recusa dela em aparecer feriu o ego dele. Então, a destituiu. Amã estava acostumado com todos se curvando diante dele. A recusa de Mardoqueu feriu seu ego. O ser humano tem ego e tem orgulho. Só que isso tem que ser bem dosado com a nossa humildade, né? E a nossa noção de realidade. Porque as decisões que eles tomaram a partir do seu orgulho não foram as mais acertadas, né? Tanto que uma galera, um povo, 3 milhões de pessoas iam ser dizimadas. Mardoqueu, então, feriu o ego de Amã, e a única que agiu ali com humildade foi Esther. Ela literalmente abriu mão da própria vida se fosse necessário. Ela anuncia que era para fazer aquele jejum e fala: eu vou entrar na presença do rei, se morrer, morri. Ela ia morrer de qualquer jeito, né? Fosse pelas mãos de Amã, fosse por não ter ajudado, mas então que morresse tentando fazer a sua parte, se apresentando diante do rei. Não agiu com orgulho, mas com humildade. 5. A influência que temos sobre os outros deve ser usada com discernimento. A frase "se parecer bem ao rei" foi usada várias vezes por várias pessoas, fosse para manipular Assuero ao erro, fosse para conduzi-lo à justiça. Amã usou a posição que ele tinha para gerar morte. Já Esther, a única que tinha acesso ao rei entre os judeus, usou sua posição para gerar vida, para salvar as pessoas. 6. Eu juro que está acabando, não vão ser 200 mil, tá? Quando decidimos entregar nossas vidas a Deus, nada que acontece nela é por acaso. Ele nos coloca nos lugares, nos momentos e com as pessoas certas para que as suas intenções sejam cumpridas. O Senhor tem um plano maior e, caso estejamos em obediência, Ele vai nos direcionar a participar ativamente da sua realização, pois em tudo há um propósito. Deus não nos obriga a nada. Então, Esther ali tinha essa opção. Eu estou matando já a próxima entendimento. Mas, enfim, ela tinha essa opção de fazer ou não parte daquilo. A partir do momento que ela decidiu viver em submissão a Deus, ela foi conduzida ali para aquele palácio. Ela foi feita rainha, depois de se preparar por 1 ano, e ela teve a oportunidade de salvar o seu povo. 7. Diante de situações críticas, podemos decidir se agiremos ou seremos omissos. A rainha precisou escolher entre ajudar o povo condenado à morte ou continuar mantendo sua nacionalidade em segredo, sendo poupada. De um jeito ou de outro, a salvação viria, mas ela tinha a oportunidade perfeita para ajudar. A omissão também teria um preço, tal qual tem para nós.
e para as pessoas que auxiliamos ou não. Então, nas pequenas ou grandes coisas do dia a dia, a gente tem sempre a decisão de se omitir ou de agir. E ambas têm um preço. Qual será que é o mais caro, né? Dependendo ali da situação. 8. Diante de situações paralisantes, em que precisamos de coragem e ousadia para agir, não é bom estar sozinho. Esther poderia sim jejuar sozinha, mas ela pediu apoio de todo o povo, clamando ao Senhor em seu favor. O suporte em oração nos fortalece, dá ânimo e enche de certeza. Ao final dos 3 dias de jejum e oração, o medo da morte foi substituído por resolução. Se perecer, pereci. Ela foi lá e fez o que precisava fazer, mas não estava sozinha. Os judeus, Mardoqueu, suas servas, todo mundo estava com ela em jejum. E por fim, o 9. Deus pode transformar o pranto em alegria e o luto em comemoração. O que planejaram para ser um dia de massacre se tornou um feriado que é celebrado até hoje, a festa de Purim, na qual os judeus relembram o livramento do povo das mãos de Amã. Da mesma forma, nossa vida está repleta de momentos bem tristes, mas que o Senhor pode reverter em demonstrações da sua graça. E aí, por fim, essa música, ela tá em inglês, mas eu sugiro que vocês escutem porque ela é linda. E a letra dela é mais legal ainda, porque levando em conta toda essa história de Esther, da forma como ela tinha a possibilidade de agir naquele momento, eu lembrei na hora dessa letra, né, que na letra, na música ele fala, né, nossa, o mundo tá cheio de coisa errada, que vida horrível, que coisa caótica, a gente sofrendo. Deus, por que você não faz alguma coisa? Aí ele vira e fala, eu fiz você, vai lá e faz. Deus nos fez, Ele nos criou, não foi para nada. A gente não está aqui à toa, tirando férias, esperando a morte chegar. Estamos aqui para fazer alguma coisa enquanto estamos aqui. E a partir do momento que a gente se colocar diante de Deus para servir a sua vontade, a gente vai ter oportunidades, elas não vão faltar. Então, para discutir em sala, 1. Você já tomou decisões movido pela raiva ou orgulho ferido? E quais foram as consequências disso? 2. Quando precisa fazer uma escolha difícil, o que você costuma fazer? A quem pede ajuda? E 3. Esther estava disposta a morrer tentando, mais do que a se omitir. No dia a dia, você se considera uma pessoa omissa ou atuante diante de injustiças, problemas e dificuldades que afetam os outros? É isso aí, valeu, gente. Obrigada, bom dia. Acabou.